Ao discursar durante o lançamento do Plano Nacional de Fertilizantes, o ministro da Economia, Paulo Guedes, enfatizou que a criação do plano multiministerial é mais um exemplo da forma de trabalho do governo Bolsonaro. O ministro enfatizou que o governo não tem uma figura como a de um ministro do planejamento, porque utiliza um conceito muito moderno de planejamento setorial descentralizado em conselhos. O ministro apontou: ninguém pode saber de tudo sobre tudo do futuro de cada setor. Paulo Guedes apontou que, com essa estrutura, o Brasil está começando a explorar toda a sua potencialidade graças à visão do presidente Jair Bolsonaro. Guedes disse: o presidente que sempre acreditou no Brasil é o presidente que resgatou o patriotismo, a visão de futuro, a crença no país, inabalável em meio a 2 guerras. O ministro explicou como o governo reagiu à pandemia e como agora já está reagindo às consequências do conflito entre Rússia e Ucrânia. Guedes lembrou como o governo enfrentou as 2 ondas da pandemia e disse: quando o Brasil se levanta, está em pé novamente, sofre um novo impacto, uma nova guerra. Distante, porém nos atinge em um ponto vulnerável. O ministro lembrou que a questão dos fertilizantes já estava sendo enfrentada dentro das diretrizes do governo federal, que incluem ouvir o setor produtivo para todas as decisões. Paulo Guedes questionou: como pode um país ter toda a tabela periódica e ter que importar 80% dos fertilizantes? O ministro brincou com a possível solução que seria dada por um governo socialista, criando ainda mais uma estatal, e disse: eu estou resistindo à piada, senão vai ter manchete. Mas se fosse em tempos passados, seria criada a Brás. Paulo Guedes comparou com a atitude do governo, que está reagindo prontamente, e comparou com outros países. Ele disse: reagimos mais rápido e melhor do que eles. Isso vai ficar claro brevemente. O ministro apontou: não existe um ministro que vai salvar o Brasil. Todas as versões passadas eram fraudes. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e respaldo do ministro Luiz Roberto Barroso. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há quase 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Bom dia a todos. Presidente Jair Bolsonaro, ministros, amigos. Esse é mais um exemplo de como um ministério trabalha integrado dentro de um conceito muito moderno de planejamento setorial descentralizado em conselhos. Nós temos o Conselho de Política Energética, comandado por um especialista da área, que é o nosso ministro de Minas e Energia. Não é um ministro do planejamento, porque ninguém pode saber de tudo, sobre tudo, e o futuro de cada setor. Quem é que faz
a nossa política de infraestrutura? O ministro Tarcísio, e ele tem o comitê interministerial dele. Quem faz agora a nossa política nacional de fertilizantes? Da mesma forma, a Secretaria de Assuntos Estratégicos cria agora um colegiado, e toda essa potencialidade que o presidente, que sempre acreditou no Brasil, é o presidente que resgatou o patriotismo, a visão de futuro, a crença no país, inabalável em meio a duas guerras. Primeiro, a guerra da pandemia. Nós reagimos primeiro com as medidas infraconstitucionais, diferindo impostos, antecipando bônus, reduzindo tarifas de importação de milhares de produtos, criando produção de máscara, capacidade de produção de máscara e ventiladores pulmonares que nós não tínhamos. Na segunda onda, logo depois do distanciamento social, quando o Brasil começava a se reintegrar novamente produtivamente, depois de todo o esforço de transporte, de agricultura, quando nós começamos a levantar, veio uma segunda onda mais potente, reagimos com as vacinas, e agora atravessamos essa onda. Quando o Brasil se levanta, está em pé novamente, sofre um novo impacto, uma nova guerra, distante, porém, nos atinge num ponto vulnerável, mas que já estava também sendo atacada por comitês ministeriais. Então, quem faz o futuro da política energética? Vários ministérios integrados sob a orientação de Minas e Energia. O futuro da política de fertilizantes, uma Secretaria de Assuntos Estratégicos, seguindo essa orientação do presidente lá atrás, lança essa política que parece que é agora, mas na verdade a inteligência já estava descentralizada. Nós não podemos esperar um ministro do planejamento resolver o futuro do Brasil. Isso é uma visão arcaica. Aliás, o Brasil cresceu muito mais quando não tinha o Ministério do Planejamento. Crescia 7,5% ao ano. Depois criou o Ministério do Planejamento, começou a crescer 5, 3, 2 e 0. Quem sabe, acabando com o Ministério do Planejamento agora, a gente começa a crescer 3, 4, 5 outra vez. Porque nós temos justamente a inteligência descentralizada. São milhares de pessoas sendo consultadas, empresários, como o presidente sempre falou, vamos na ponta, vamos escutar quem está trabalhando. Então, o nosso plano, como bem enfatizou o almirante Rocha, ele dá diretrizes, como enfatizou o nosso ministro Bento Albuquerque. O Brasil é uma potência mineral, como enfatizou a nossa ministra Tereza Cristina, é uma potência agroambiental, mineral, diz o nosso ministro Bento, e vai fazer, na verdade, do ponto de vista econômico, um aprofundamento da cadeia produtiva. E quem é que é o responsável por essas disfunções? Como é que pode um país que tem todos, como diz o presidente, tem toda a tabela química, né? A tabela periódica, né? Toda aí disponível, toda no Brasil, e o Brasil tem que importar 80% dos combustíveis clássicos, quer dizer, potássio, fosfato e nitrogênio. Por que nós queimamos petróleo, gás natural, extraímos o petróleo e queimamos o gás natural, que é um insumo na cadeia de fertilizantes? Então, tudo isso está sendo atacado em nossos diversos comitês. Comitê de Política Energética, agora o Comitê de Política Natural, agora o Plano Nacional de Fertilizantes. Então, isso é um governo em movimento, mas acreditando no conceito correto. Eu estou resistindo à piada, porque senão vai ser a manchete. Mas, se fosse em tempos passados, nós íamos criar a Brás. Eu não vou falar a palavra, mas ia ser criada a Brás. 3 pontinhos, Brás. Não é isso que nós vamos fazer. Nós estamos criando um ambiente de negócio, ouvindo todo o setor produtivo, quem está plantando, o que precisa, a comunidade científica com o nosso ministro Marcos Pontes, e tudo isso está integrado em comitês. E a nossa reação a curto prazo, vai ser como foi na crise lá atrás. É uma segunda grande guerra que nos atinge. Quais as primeiras medidas? E aí eu agradeço ao nosso ministro Ciro também e ao nosso presidente Bolsonaro, que o presidente Bolsonaro, meses atrás, já tinha disparado esse PLP 11,
que foi aprovado ontem, já tinha conversado, já tinha aprovado na Câmara, já estava pronto, e o Senado ontem fez a parte dele. Agradeço ao ministro Ciro também e a todos os parlamentares presentes exatamente por essa ação rápida. Amenizamos o primeiro impacto, o primeiro choque. Exatamente como na pandemia, veio o primeiro choque, nós liberamos recursos, foram 500 bilhões de reais infraconstitucionais, depois veio a permissão para o auxílio emergencial, o benefício emergencial. Nós vamos modulando a nossa resposta à crise. Preparo técnico tem suficiente, são ministérios preparados, uma equipe de gente séria, competente, integrada e que trabalha junto o tempo inteiro conversando. De vez em quando sai um empurrão entre um e outro lá, é a notícia do jornal, mas é 1% de empurrão e 90% de cooperação. Então eu quero parabenizar todos os ministros e lembrar sempre que economia é meio, não é fim. Economia é meio. Então nossas equipes estão sempre à disposição dos outros ministérios, trabalhando para a COP26 com o nosso Joaquim Verde, né? Nós chamamos nosso ministro de Joaquim Verde, que é o Juca Verde, que é o nosso ministro que mudou um pouco essa percepção brasileira lá fora, na COP26, nossa equipe estava ajudando, a nossa extraordinária ministra Tereza Cristina, estamos sempre comparando. Eu quero agradecer ao Boeri, ao Saxida, que são os nossos embaixadores lá junto à ministra Tereza, sempre atendendo a ela. Essa é a nossa reação. A primeira reação, vamos amortecer esse choque inicial de preço, podemos remover até 2/3 desse impacto. Agora é uma guerra, nós temos que entender, a inflação americana foi para 8%, saiu de 0 para 8, a Inglaterra de 0 para 8, e a nossa saiu de 3, 4 para 10. Sofremos o impacto, mas já estamos reagindo. Reagimos mais rápido e melhor durante a pandemia do que eles. Isso vai ficar claro brevemente. Os senhores vão ver o ano inteiro todas as previsões de crescimento lá fora sendo revistas para baixo, todas as previsões de inflação lá fora sendo revistas para cima. E no Brasil vai crescer, vai sofrer esse impacto, é um choque adverso. Está faltando, né? A Rússia é uma potência mineral e uma potência que exporta basicamente petróleo, fertilizantes, tudo isso. A Ucrânia também é uma potência de grãos, então trigo é um impacto forte. Então o mundo inteiro vai sofrer, mas nós já estamos reagindo. Nossa primeira reação é essa, amortecer o impacto sobre a população brasileira da forma que pudermos. Já temos programas sociais, estão sendo reforçados, e já temos também toda a programação de médio e longo prazo, de aprofundamento dessa cadeia produtiva. Então parabéns, presidente, parabéns aos ministros, e seguimos na luta, é a luta de sempre, vai encontrar sempre um Brasil resiliente, forte, flexível e com essa ideia de que nós estamos todos juntos enfrentando a crise. Não existe um ministro do planejamento que vai salvar o Brasil. Todas as versões passadas eram fraudes. Obrigado. Convidamos o presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado dos ministros da Economia, Paulo Guedes, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e do secretário de Assuntos Estratégicos, Flávio Rocha, a assinar decreto que institui o Plano Nacional de Fertilizantes 2022-2050 e cria o Conselho Nacional de Fertilizantes e Nutrição de Plantas. O Plano Nacional de Fertilizantes, a ser implementado pelo Conselho Nacional de Fertilizantes e Nutrição de Plantas, fortalecerá a competitividade da produção e da distribuição de fertilizantes no Brasil de forma sustentável, diminuindo a dependência externa e ampliando a competitividade do agronegócio brasileiro no mercado internacional.